Novo amaciante Tufi concentrado, com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Falso benzedor. Dupla é presa depois de prometer cura milagrosa para roubar. Aqui não, Pica-Pau. Aqui é Aroeira. Se pensar em praticar crime aqui, a responsabilidade penal baterá à sua porta. Você é o repórter. População denuncia lixo e mato pelas cidades em tempos de dengue. A dengue tá pegando. Primeira morte pela doença é confirmada em Uberlândia. Cidade adota medidas de emergência. Baleada no busão. Mulher leva tiro dentro do transporte coletivo depois de briga de trânsito. Agrediu ou se defendeu? Motociclista quebra a perna de cachorro com capacete. Amor demais. Cachorrinho é velado e sepultado em túmulo da família. Advogado do povo, hoje é dia de falar dos seus direitos. Mande sua pergunta pelo BandZap. Então se ligue, porque hoje é terça-feira, 27 de fevereiro. E o Minas Urgente de hoje está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando a partir de agora com muita informação, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Seguimos juntos aqui no nosso Minas com muita informação que não me canso de falar. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa que faz questão da sua participação. BandZap já está liberado aqui, você pode comentar os assuntos de hoje, mandar os seus flagrantes, as suas broncas. Faço questão da sua participação, hein? A gente está ao vivo também no YouTube da Band Triângulo. Aqui você acompanha o nosso programa aonde você estiver e pode rever as reportagens do dia, tá certo? Rede social você já sabe, já segue @Band Triângulo no Instagram e no Facebook. Muita informação para você. As minhas redes também liberadas para você acompanhar @Bagnet. Tem até oportunidade de emprego lá hoje, dá uma espiadinha, tá bom? Eu sempre gosto de falar, terça-feira é o dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Então, você vai mandar a sua pergunta, nome e a cidade onde nos acompanha. BandZap, vou colocar de novo para você aí. Aproveita o BandZap e manda a sua dúvida. Algum problema no trabalho, um produto que você comprou e não conseguiu resolver, aquela pensão que está atrasada, manda para cá que a gente vai então esclarecer, tirar dúvidas para você, tá certo? A gente começa o programa de hoje, olha só, mostrando uma série de flagrantes da população em várias cidades da região do que não se deve ser feito em tempos de dengue. Vou começar com você, o repórter, e vem comigo que eu faço questão da sua participação. O Luciano que mandou pra gente este vídeo aí, ele tá muito preocupado e com razão. Olha só, segundo ele, tá, um prestador aí então de serviço da Cemix cortou os galhos de uma árvore em frente ao número 29, lá rua Cianita, bairro Taiamã, em Uberlândia. O Luciano denuncia que essa situação aí acontece em várias ruas da cidade e olha só aonde vão parar os galhos que deveriam ter uma destinação correta, na calçada, nos terrenos aí então que estão desocupados. Resolve-se o problema aí então de retirar os galhos de árvores da fiação elétrica, que isso pode comprometer aí o fornecimento de energia, no caso de chuva com ventos também, mas o serviço é feito pelas metades. Você resolve um problema lá em cima, cria um problema aqui embaixo, hein, Luciano? Muito obrigado pela sua denúncia, pelo seu flagrante aí no bairro Taiamã. Nós mandamos essas imagens. Vai lá e confere pra gente, então, por favor, faz um outro vídeo, tira algumas fotos e a gente vai mostrar a limpeza. Agora a gente já não sabe por que já não limpa, né? Já faz a poda e limpa de uma vez e carrega, tá certo? E vem comigo, eu continuo com você como o nosso repórter aqui, agora o Giacomo. O Giacomo lá de Uberaba que mandou pra gente esse flagrante. Mato alto em terrenos aí desocupados, os famosos terrenos baldios. Esse aí, ó, fica na rua Silvio Sidney Pinto, bairro Jardim Nenê Gomes, na nossa querida Uberaba. A gente pode ver a imagem, mato alto aí, quase na altura do muro. Ele também conta que tem bicho pra danar ali. E aí a vizinhança, claro, fica preocupada com essa situação.
porque pode ter de tudo aí, né, gente? Barata, escorpião, rato, a gente também está tendo uma onda de escorpião e, claro, água parada produzindo aí, então, favorecendo a procriação do mosquito da dengue. Nossa produção entrou em contato com a Codal, que é responsável pela limpeza, e informou que essa manutenção aí é de responsabilidade do dono do terreno. Tá aí que a situação, de toda forma, já foi repassada ao Departamento Municipal de Posturas para fazer a fiscalização e aí tem todo aquele trâmite, né? O proprietário, ele é notificado, tá certo? Não resolveu, é multado. Agora, a gente, diante de uma epidemia de dengue, tem que passar a patrola aí, fazer a limpeza e mandar a conta para o responsável. Tá? Porque olha só o risco, tá todo mundo aí falando de dengue e um terreno abandonado desse daí. Então a gente aguarda aí o Departamento de Posturas o quanto antes para resolver a situação. Já passou o pedido para o pessoal da Roçagem e Capina para fazer essa limpeza aí, tá? Agora, novidade, gente. Isso tem pouco tempo que esse terreno já foi limpo e tá desse jeito de novo. Uma irresponsabilidade do proprietário. Agora eu vou mostrar para você essa situação no cruzamento entre as ruas Carmo Gifone e a Travessa Frutal, aqui bairro Martins, em Uberlândia. O Marcelo Júnior que nos mandou essas imagens pedindo ajuda. Alô, Bagnete, socorre a gente, alô, Minas Urgente. Ele conta que além do lixo, do entulho espalhado na calçada, os vândalos ainda foram lá e queimaram a caçamba de lixo, aonde esse material deveria ser aí então depositado. É brincadeira ou que mais? Aí você junta o vandalismo nessa história toda e se depara com uma cena dessa em um dos bairros mais tradicionais de Uberlândia. Obrigado, Marcelo. Nós mandamos as suas imagens para o DEMAI. Então, o DEMAI informou o seguinte, que vai ao local, vai fazer a coleta desse material especificamente aí, tá certo? E já manda um aviso para a população também. Tem que ter consciência, queimar caçamba prejudica a todos e é crime de vandalismo, porque quem paga essa conta é a gente, tá certo? Porque se ficar sem um lugar adequado para colocar o lixo, a gente já sabe o tamanho do problema. Então, olha só a bandidagem, isso é crime. Obrigado, Demar, por nos atender. Marcelo, acompanha, por favor, a gente quer mostrar essa esquina limpa. Por que de toda essa preocupação? Porque estamos no meio de uma epidemia de dengue. Uberlândia segue em situação de emergência por conta dos casos de dengue. Uma edição extra do Diário Oficial do município de ontem para hoje, tá? Ontem, já no meio da noite aí, então, detalhou a situação. Deixa eu chamar o Gustavo Galvão, que vai, então, trazer mais detalhes para a gente desse decreto, desse diário aí, então, que faz esse alerta. Galvão, boa tarde para você. O Galvão não está me ouvindo, vou restabelecer a comunicação com ele aí, então, ele que está acompanhado do secretário estadual de saúde de Uberlândia, tá? Que vai, então, esmiuçar, vai explicar para todos nós, né, o que esse decreto significa, como isso pode contribuir aí para a gente tentar barrar o mosquito da dengue. Mas eu me repito, vou me antecipar aqui, né, a entrevista do secretário. De pouco adianta, tá, uma grande mobilização de todo o poder público, isso vale para todas as cidades, viu, gente? Se nós não fizermos a nossa parte. Você viu, eu comecei o programa com vários exemplos do que não se deve fazer. Tá bom? Gustavo Galvão já está a postos aqui, então, para falar conosco, o secretário de Saúde, sobre essas medidas adotadas em Uberlândia. Mais uma vez, boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnete, boa tarde para você, excelente terça a todos que acompanham Minas Urgente. Só para contextualizar, esse decreto ele foi assinado no final da tarde de sexta-feira e publicado no final da tarde de ontem, segunda-feira, que decreta o estado de emergência em saúde aqui em Uberlândia. E quem nos dá mais detalhes sobre este assunto é o secretário municipal de saúde, Adenilson Lima e Silva. O que todo mundo já sabe muito bem, secretário, é que esse decreto ele vem para facilitar a aquisição de medicamentos e também uma menor burocracia na contratação de profissionais da saúde para tentar combater essa epidemia aqui no município de Uberlândia. Em tese, é isso. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre este tema. Muito boa tarde. Fundamentalmente, além de
facilitar a contratação de profissionais, também facilita o processo de compra de insumos materiais, tanto no tratamento das pessoas quanto no combate ao mosquito. Também possibilita a ação dos agentes de endemias, naquelas raras situações onde eles não conseguem adentrar a imóveis, a lugares onde tem entulho, ou que os proprietários proíbem a entrada desses profissionais em locais onde sabidamente existem focos do mosquito. Então, o decreto serve como uma ferramenta a mais para ajudar no combate à epidemia da dengue. Além do mais, ele possibilita a prefeitura de captar recursos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, importantíssimos, tendo em vista que nós estamos abrindo pontos de atendimento, estamos abrindo salas de datação e esses recursos virão para custear essas ações. Olha, eu queria que o senhor detalhasse também a respeito da ampliação de leitos clínicos para abrigar as pessoas que já possuem comorbidades, foram acometidas por arboviroses, dengue, zika e chikungunya aqui no município de Uberlândia. Porque nós sabemos que só de dengue, temos mais de 4.000 casos confirmados. A prefeitura também trabalha nesse sentido. Exatamente. No Centro de Internação de Crônicos, no antigo Dr. Hans, já foram abertos 20 leitos específicos para os tratamentos das formas mais graves da dengue. No entanto, ainda temos necessidade de mais leitos que serão abertos de acordo com a demanda das unidades e os casos de internação, e uma demanda muito expressiva nas UAIs. Nós temos um aumento muito grande de procura. Ontem as UAIs, somente na clínica médica, atenderam mais de 4.000 pessoas. As salas de tratação atenderam mais de 260 pessoas nos vários pontos da cidade, o que mostra a necessidade de reforço nas escalas médicas e de abertura de mais salas de tratação. E insisto que esse decreto nos possibilita a solicitar recursos para custeio dessas ações. Secretário, para a gente finalizar, um assunto que incomoda muito aqui em Uberlândia é que muitas pessoas, quando recebem a visita dos agentes de saúde para realizarem toda aquela medida profilática de limpeza de quintal e também de análise, eles recusam a receber esses profissionais, o que não é uma postura muito correta diante de tantos casos de arboviroses aqui no município de Uberlândia. É realmente algo muito preocupante. São raríssimos os casos que isso acontece. No entanto, a população tem aderido ao nosso chamado, ela tem ajudado o trabalho dessas pessoas tão importantes. A população tem feito o dever de casa, por assim dizer, e esses raros casos podem ser apoiados pelo decreto na necessidade de se entrar no imóvel onde comprovadamente temos focos do mosquito e o proprietário não permite a entrada das equipes. Ok, secretário, muito obrigado por sua participação aqui no Minas Urgente. Eu vou repetir, eu vou falar pela enésima vez aqui, Ricardo Bagnetti. Não adianta o poder público tomar N atitudes para o enfrentamento dessa epidemia aqui no município se a população não fizer a sua parte. De volta. Galvão, aproveitando a oportunidade, a disponibilidade do secretário de Saúde aqui de Uberlândia, eu gostaria que você comentasse com ele, porque foi confirmado em Uberlândia a primeira morte em função da dengue. O que representa a perda dessa vida aqui para uma cidade de quase 800 mil habitantes que está batendo nessa tecla todo dia para a gente combater o mosquito da dengue? Por favor. Pois é, Bagnetti, essa morte da mulher de 56 anos foi confirmada pelo painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. Hoje pela manhã nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que nos informou a respeito desta vítima, que é uma mulher de 56 anos, já passava por uma situação de comorbidades aí e infelizmente é a primeira vítima fatal da dengue aqui no município de Uberlândia, o que mais que acende o sinal de alerta aqui na região. Ricardo. Tá certo. O secretário está acompanhando, então. Existem outros casos ainda sendo investigados, Galvão? Morreu mal. Tivemos aqui, o nosso contato foi prejudicado aqui, não deu para a gente explorar mais a entrevista, então, com o secretário de Saúde, que de toda forma a gente agradece aí a disponibilidade, mas então o primeiro caso
de morte provocado pela dengue confirmado na cidade de Uberlândia. Então a gente repete, recapitulando, de pouco adianta essa mobilização se a gente continuar mostrando cenas, como mostramos no início do programa. Se for possível para o nosso diretor, só colocar só mais um pouquinho, porque de pouco adianta, né, essa grande mobilização, a gente ficar falando aqui o tempo todo se as ruas continuam sujas, se os proprietários de lotes aí então que estão vazios não fizerem a manutenção, a próprio serviço público, aí ó, você está vendo galhos que foram cortados, mas não foram recolhidos. Isso daí, você acaba, né, favorecendo os criadores do mosquito da dengue. Estou aqui com o Maurício acompanhando o programa. Bagnet, sobre podas de árvore feito pela CEMIG, trata-se de um serviço muito porco. Tá? Você vê aí ó, o que eles fazem, tentam liberar a fiação, mas fica dessa forma aí, tudo bagunçado, tudo sujo. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, não saia daí. Na sequência, vamos falar dos seus direitos com o advogado do povo. Eu volto já. Central Rural, a loja do homem do campo, tudo para sua chácara e fazenda, rações, inseticidas, feno, medicamentos, ferramentas, acessórios e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94, Disca Entregas 3259-1800. Em Uberlândia, novo espaço de festas, Happy Meal Festas, brinquedos diferenciados de acordo com a tendência do mercado. Venha e faça seu orçamento, garanta sua data, 988425417, Rua Timbiras 945, Saraiva. Black Friday da Plenos Alumínio chegou com ofertas incríveis em portas e janelas de alta qualidade. Variedade de tamanhos e modelos prontos para você. Entrega grátis em Uberlândia e região. Renove seu espaço com a Plenos Alumínios. Contate nossa equipe de vendas para o seu orçamento. Visite-nos na Cesário Alvim 2069. Uberaba de muitos valores. Um dos grandes polos da agricultura e pecuária. Suas riquezas naturais são lapidadas por pessoas que inspiram e produzem leite, carne, grãos que alimentam o mundo e fazem do Brasil um país cada vez mais forte. Parabéns, Uberaba. Uma homenagem Girolando, a raça nacional. Quem investe em terra não erra. Conheça o Set Life. Minas de volta e toda terça-feira a gente fala dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. O doutor Leandro da Souza, gentilmente nos atendendo todas as terças-feiras. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnet. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Um prazer em recebê-lo, doutor. Olha, o pessoal de casa, então, já mandando muitas perguntas, tá? Aproveita o nosso Bandzap aí, manda o seu nome, a cidade onde nos acompanha. Tá, uma breve explanação, doutor Leônidas. Daí, então, as primeiras informações para você. Doutor, olha só, o Flávio, da cidade de Ituiutaba, está nos acompanhando. Doutor, muito boa tarde. Tenho 27 anos de contribuição, 20 deles com periculosidade. Ela automaticamente já é contabilizada no caso de uma aposentadoria? Em regra, sim. Tem que ser realizado este cálculo. Pois este cálculo, sim, ele vai fazer com que, dentro da média de contribuição mensal, ela seja minorada. Ou seja, você vai ter um cômputo de contribuição menor do que um trabalhador sem o quesito da periculosidade. Então, é importante você procurar um profissional para que este cálculo possa ser realizado mediante a apresentação do seu CNIS, que trata-se de um relatório que contém todas as suas contribuições e lá você vai receber um parecer efetivo da possibilidade de dar entrada na sua aposentadoria. Doutor, quem está conosco é a Estela de Araguari. Ela conta que o ex-marido paga a pensão para o filho, mas o valor da pensão não foi reajustado acompanhando o novo salário mínimo. Tá certo isso, doutor? Obrigado, Estela, pela pergunta. Não está certo, né? Porque não há valor fixo ad eterno. Todo valor ele tem que ser reajustado de alguma forma. Agora, podemos ter entre um ano ou outro uma variação menor da correção monetária. Então, essa correção monetária é essencial. Agora, a primeira coisa que tem que se verificar é o que consta no termo, seja uma sentença judicial, seja um termo de acordo de pensão. Lá, necessariamente, vai constar se deve acompanhar, se não deve acompanhar o salário mínimo.
Então é importante verificar primeiramente este passo e, em segundo, se tiver algum valor diverso dessa base de cálculo do salário mínimo, sim, eu entendo que é possível sim haver um reajuste de acordo com o índice de inflação previsto aqui no Brasil. Olha só, doutor, o José Carlos aqui de Uberlândia, bairro Liberdade, está até antecipando um caso que nós vamos mostrar daqui a pouco. O José Carlos gostaria de saber do senhor o seguinte: se alguém pode tomar alguma providência contra dono dos cães que ficam soltos nas ruas e tentam morder motociclistas. É um caso que a gente vai mostrar aqui agora do motociclista que agrediu aí então um cachorro, mas a preocupação do José Carlos é essa: se o dono do animal, que porventura morder alguém, pode ser responsabilizado. Zé Carlos, a resposta é sim, pode e será responsabilizado. Isso, inclusive, está previsto na lei. Nós temos uma previsão legal no Código Civil que o dono do animal é responsável pelos danos que, porventura, ele causar. Então, cabe sim uma reparação por danos, a depender da extensão e do grau de ofensa. Agora, se porventura este animal não tem dono, então cabe ao poder público, juntamente aí com o apoio das associações, retirar de circulação este animal para que a coletividade não possa sofrer nenhum tipo de risco. Doutor, o Rui, nosso telespectador do bairro Laranjeiras, gostaria de saber o seguinte: se a CEMIG está correta em acumular o valor das contas menores e depois mandar essa cobrança tudo de uma vez em um único valor. Então, este é um problema sério. Eu já vislumbro aí uma violação contratual ao qual chamamos de boa-fé ou boa-fé objetiva. Mas, em resumo, nós não podemos ter surpresas em cobranças. Um contrato, ele é pautado dentro de uma razoabilidade, dentro de um equilíbrio, dentro do dever de informação. Não vejo com bons olhos, de repente, você ter uma cobrança de uma só vez. Agora, todo caso deve ser analisado. A pergunta que fica é: o empregado da CEMIG teve acesso à leitura desse relógio? Sim ou não? É a primeira pergunta a ser respondida. Se ele não teve acesso, então poderia sim falar-se numa cumulatividade de cobrança. Agora, se a CEMIG se omitiu neste ponto e de repente entra com essa cobrança de uma só vez, isso vai violar diretamente a estabilidade financeira do contribuinte, do consumidor, causando-lhe surpresa, o que afronta a boa-fé. Então, esse é o meu entendimento. Doutor, temos mais perguntas aqui. A Marta Lúcia, de Uberaba, construiu uma casa no terreno do meu pai. Ele autorizou na prefeitura, inclusive a documentação da construção. Já tem 8 anos isso e ele faleceu. Como faço para regularizar o imóvel? Posso pedir usucapião, doutor? Olha, pode. A usucapião ela é prevista em lei. Quando você exerce a posse mansa, pacífica de determinado bem e ali você o utiliza para sua moradia sem qualquer oposição de terceiros. Pode sim ser requerida a usucapião, mas existem também outros meios. Pode ser feito através de um processo de inventário. Então é importante você procurar o profissional para que todas essas nuances desse fato possa ser levado para um parecer jurídico mais efetivo. Doutor Leandro Souza, ele continua conosco ao longo de todo o programa. Você pode continuar mandando suas perguntas. Estou vendo aqui a pergunta da Fabielle, entre tantos outros. Daqui a pouco o doutor volta para responder as perguntas do telespectador e falar dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado, Bagnete. Até daqui a pouquinho. Agora eu quero mostrar para você um caso. Olha só o que é abusar da boa-fé das pessoas. Coloca as imagens para mim aqui, então. Imagine você, né? A pessoa aí, então, oferecendo, sugerindo, prometendo curas milagrosas e usando da boa-fé das pessoas acaba cometendo crime. 2 homens foram presos em flagrante durante a operação Falsos Profetas. A ação foi aqui em Uberlândia. O Gustavo Galvão está de volta a explicar para a gente qual que era aí, então, o argumento da dupla, ô Galvão. Pois é, Bagnete, essa dupla agia da seguinte maneira: abordava as vítimas em alguns supermercados aqui da cidade de Uberlândia, aproveitavam aquelas que tinham um semblante mais caído, que apresentavam maior vulnerabilidade emocional e, a partir daí, convencia essas vítimas a ir ao encontro de um benzedor, que é um dos membros dessa dupla. Eles agiam, então, de forma
um era o comparsa do outro nessas ações. Essa pessoa chegava até o benzedor ali prometia mundos e fundos, que a pessoa ia ser curada, que ia recuperar o seu emocional e tudo mais, e a partir daí eles desenvolviam toda a trama criminosa, pegavam senhas de cartões de banco, informações pessoais dessas pessoas para aí praticarem os seus crimes. Eu conversei com o delegado regional da Polícia Civil aqui de Uberlândia, o Dr. Marcos Tadeu, que ele nos deu mais detalhes a respeito das ações desta dupla criminosa, inclusive deixou um recadinho para quem pensa que a região do Triângulo Mineiro é a região nacional dos golpes. Vamos acompanhar. Investigação, a arte de investigar. Nós começamos a coletar os diversos heads, aí a importância de se registrar a ocorrência, com os diversos heads, analisando o modus operandi, como que isso acontecia, nós começamos a selecionar aqueles locais de maior movimentação e que essas pessoas poderiam utilizar. Nós temos atuado de forma incisa a união das forças policiais, e aqui eu chamo a responsabilidade também não só a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, a Polícia Penal, todas as forças de segurança que nós trabalhamos de forma coesa, de forma una, e simplesmente, aqui não, Pica-Pau, aqui é Aroeira. Se pensar em praticar crime aqui, a responsabilidade penal baterá à sua porta. Pois é, Ricardo Bagnetti, o recado está dado. Aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não é o ponto nacional dos golpes. Inclusive, a suspeita de que essa dupla agia não só aqui no município de Uberlândia, como em diversas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inclusive em Patos de Minas. Mas chegou o delegado Dr. Marcos Tadeu e acabou com a festinha desse pessoal. Tá certo, Galvão. Eu já era fã do Dr. Marcos Tadeu, agora fiquei ainda mais fã. Aqui não, Pica-Pau, aqui é Aroeira e você quebra o bico. O camarada quer dar uma desperto, charlatão, se aproveita ali com aquela conversa mole, né? Fala, não, vem cá, né? Eu vou fazer uma benzição, eu vou rezar por você, vou orar, não interessa o termo, tá usando da fé, tá usando da boa vontade das pessoas aí para cometer crimes. Aqui não, Pica-Pau, aqui é Aroeira, aqui você quebra o bico. Marcos Crepaldi, que está fazendo aniversário hoje, um abraço para você, meu amigo parceiro aqui do estúdio. Você está vendo aí, ó, o dinheiro da malandragem, crucifixo, ali então uma garrafinha ali, será que é uma garrafada? Que raio que é isso? Doutor Marcos Tadeu, aquele abraço, hein? Parabéns, é isso mesmo. Olha só, um motociclista teria atirado contra o ônibus do transporte coletivo em Araxá depois de uma briga de trânsito. E é o pior, uma mulher ficou ferida. O César Campos é que está ao vivo com a gente direto de Araxá e tem as informações desse caso, César. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos. O motorista do ônibus informou à polícia que ele teve um desentendimento no trânsito com esse motociclista. Esse desentendimento ocorreu na rua Sebastião Moreira, lá no bairro Mangabeiras. No momento, o motociclista teria então sacado uma arma de fogo e disparado em direção ao ônibus. Na hora, o ônibus estava com passageiros, inclusive uma mulher foi atingida com um tiro de raspão. Ela foi conduzida à UPA. O motorista do ônibus conseguiu dar algumas características desse motociclista, que fugiu na sequência. Ele seria uma pessoa magra, usando uma mochila nas costas, e a motocicleta era de pequeno porte. Por enquanto, esse motociclista pela Polícia Militar não tinha sido identificado, mas a gente acabou de ter a informação que ele já foi sim identificado. A gente ainda não sabe quem seria essa pessoa, mas a gente já sabe que foi identificado. E a gente também sabe que essa vítima, que essa passageira, está passando bem. Ela não corre risco aí de vida. Parece que o tiro foi de raspão. O crime foi registrado como homicídio tentado e qualificado pela Polícia Militar. Nós tentamos aí uma nota da Polícia Militar e também da empresa de transportes aqui de Araxá, que ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Volto com você, Bagnetti. Obrigado, César. Quanta irresponsabilidade num ato impensado desse, ou então feito propositalmente. Quem sai pra rua aí, né, armado com uma arma na cintura, como se você vivesse num faroeste, num filme de faroeste. Aí o camarada, num desentendimento de trânsito, e olha que a gente tem mostrado muitas brigas de trânsito com consequências terríveis, o cara me saca uma arma, sai atirando a esmo e você acerta uma pessoa que não tem nada a ver com a situação.
tiros de raspão, mas ela ficou ferida e poderia ter sido muito pior, tá certo? E quantas pessoas ali nas proximidades, quantas pessoas cabem dentro do ônibus do transporte coletivo e um camarada que sai para as ruas com uma arma na cintura, como se fosse aí então, como eu disse, num filme de faroeste. É um absurdo, isso é um crime tremendo. Primeiro tem que ser responsabilizado. Da onde veio essa arma, se ela é legal ou não, certamente deve ter problemas por detrás dessa história aí e se responsabilizar com uma tentativa de assassinato. Ah, não tinha intenção de matar. Como não tinha? Quem sai atirando no meio da rua assim, como se estivesse num tiro ao alvo. Um carro de luxo que foi roubado há 3 anos, foi recuperado de ontem para hoje durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. A motorista, de 35 anos, apresentou a documentação, tudo certo. A polícia fez aquela inspeção, foi conferir mais de perto, descobriu que o carro foi roubado em janeiro de 2021 aqui em Uberlândia. A mulher, que é proprietária de um salão de beleza, também trabalha com a revenda de carros, contou aos policiais que na época pagou cerca de R$40 mil a menos que a tabela FIP do carro. Falou, estou fazendo um negoção. Um negoção? O carro era roubado. Difícil você achar, a gente está vendo um Honda Civic aí, ó. Isso aí na faixa de uns 110 mil, dependendo do ano, do estado de uso, você paga R$40 mil a menos assim. Pois bem, depois de 3 anos, ele foi aí identificado como um carro roubado. Agora ela vai ter que se explicar na apuração, no inquérito que vai apurar o roubo desse carro. Olha só, gente, outro absurdo. Um menino de 12 anos foi flagrado dirigindo esse carrão aí, ó. Um carrão esportivo, um Camaro. Tá? O garoto, menor de idade, claro, foi abordado aí pelo Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas, quando ele dirigia o carro do lado do pai. O pai, que seria o responsável por ele, ou o irresponsável, ele admitiu aí que autorizou, incentivou o garoto de 12 anos a dirigir esse carro aí com mais de 400 cavalos de potência. Ainda na hora ali da fiscalização, já tomou-lhe aquele sermão, e aí sabe o que foi constatado? O pai estava com a habilitação vencida. Habilitação vencida, incentivando o garoto de 12 anos a dirigir o carro. Pagou uma multa de R$880, o carro foi liberado para a mãe do garoto e ficou por isso mesmo. É brincadeira ou você quer mais? Essa Minas Gerais eu vou te contar. 4 pessoas foram presas por furto e receptação de defensivos agrícolas. A carga estava avaliada em mais de R$10 milhões. É o Juliano Carlos que chega ao vivo aqui com a gente, trazendo as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa carga avaliada em R$10 milhões foi furtada no último domingo na cidade de Iraí de Minas. A quadrilha invadiu uma empresa, cometeu furto utilizando veículos e depois fugiram do local. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e os policiais de Iraí de Minas repassaram as informações para as cidades aqui da região: Uberaba, Patos de Minas, Conceição das Alagoas, Nova Ponte, Uberlândia. Então, várias equipes se mobilizaram para tentar prender esses envolvidos. As equipes conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostraram um caminhão modelo D40 de cor vinho transportando essa carga que saiu da cidade de Iraí de Minas. Os policiais da Patrulha Rural e Tático Móvel de Uberaba receberam informações que esses veículos saíram de Campo Florido e estavam retornando para Uberaba, abordaram 3 suspeitos na BR-262 e durante aquela conversa, Bagnete, eles confessaram participação no furto e disseram ainda que essa carga estava na cidade de Fronteira. Os policiais foram até o galpão na cidade de Fronteira, localizaram parte desta carga furtada, uma van que foi furtada no Rio de Janeiro e estava com placas clonadas, além de outros veículos. Eles foram na casa do proprietário deste galpão, o homem não estava e a esposa dele falou que o marido se apresentaria depois com o advogado. Em buscas na casa, as equipes encontraram mais defensivos agrícolas
armas e munições. Então a mulher foi presa por receptação e os 3 outros suspeitos de formação de quadrilha foram levados juntamente com essa mulher para a Polícia Civil de Frutal. Tiveram as prisões confirmadas e estão no presídio. Para finalizar, Bagnete, agora a polícia continua fazendo trabalhos para identificar, vários já foram identificados, mas para identificar o restante e prender essa quadrilha que atuava no Triângulo Mineiro, estado de Goiás e no estado de São Paulo. Volto com você. Diga-se de passagem, uma quadrilha muito bem organizada, hein, Juliano? Você viu aí com vários braços de atuação, um plano aí então, para roubar, para escoar, para esconder esses produtos. A gente sabe que defensivos agrícolas têm um valor muito alto, um valor considerável, e se tem quem rouba, tem quem compra, então essa cadeia criminosa é muito maior do que a gente imagina. Tem que extirpar essa erva daninha com esse defensivo agrícola aí, porque esse povo é uma praga. Mas vamos falar de coisa boa, né? Fim de mês e não tem momento melhor para a gente falar de economia, é ou não é? E para economizar, a dica é aproveitar as incríveis ofertas da terça e quarta sacolão do Supermax. Por quê? Fica de olho na tela que eu conto para você. Abacate e repolho verde por apenas R$ 2,99 o quilo. Tem também banana nanica e tomate só R$ 4,99 o quilo. Tem também para você mamão formosa, só R$ 3,99 o quilo. E tem ainda uva branca ou preta sem sementes, bandeja de 500 gramas, só R$ 7,99. Olha isso, gente, óleo de soja lisa 900 ml, só R$ 4,89 a unidade para você. E para fechar bem, maçã do peito por apenas R$ 28,99 o quilo. Viu só? É preço baixo de verdade que você encontra em todas as lojas da rede Supermax. E tem sempre uma pertinho da sua casa ou do seu trabalho. Então bora aproveitar Supermax, economia pertinho de você. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas. Na sequência eu vou te mostrar um bairro aqui de Uberlândia que tem uma série de problemas e o pessoal pôs a boca no trombone. Eu volto já. Carnaval é construção, é a oportunidade para pular os preços altos da concorrência. Porcelanato Via Rosa, 72 por 72, a partir de R$ 36,90. Esse e outros produtos em até 10 vezes sem juros. Vem pro Bloco da Construção, vem pro Gigante dos Pisos. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Melancia, mamão formosa, abacate 1 kg, tomate grape, bandeja, unidade, R$ 2,99. Filé de peito de frango super frango, 1 kg, R$ 15,99. Mortadela defumada Seara, R$ 12,98 kg. Fígado bovino, R$ 5,99 kg. Cerveja Brahma, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai R$ 2,99. Posta de Mapará ou Piramutaba, R$ 15,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Toda quarta é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? O Minas Urgente vai te ajudar respondendo suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta de graça para você. Mande suas dúvidas pelo WhatsApp aqui na telinha. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta a falar dos seus direitos aqui no nosso quadro Advogado do Povo, Dr. Leandro Souza, respondendo as suas dúvidas. Combinado? Olha só, nós já mostramos aqui a situação do bairro Luizotti de Freitas, mas parece que só piora de acordo com quem mora no bairro. Buraco, locais abandonados e a população, claro, fica na bronca, ainda mais em tempos de dengue. Bora conferir na reportagem. Ruas esburacadas, escolas lotadas e espaços abandonados. Quem mora ou passa pelo bairro Luizotti de Freitas percebe esses problemas em todos os cantos do local. Esta associação, que representa os interesses dos moradores junto ao poder público, coloca sempre esses questionamentos em evidência. As pessoas cobram melhorias na saúde, inclusive a reforma da UAI que ainda não ficou pronta, buracos,
vazamentos, enchentes, essas coisas que estão sendo muito cobradas de nós aqui na associação em relação ao bairro Luizotti. Dentre as inúmeras reclamações dos moradores do bairro Luizotti de Freitas, o destaque vai para a reforma da unidade de atendimento integrado. A ordem de serviço foi assinada no dia 1º de fevereiro do ano passado. A promessa era de que em 4 meses o espaço estaria entregue para a população. No entanto, até agora, a obra não está concluída. A Luciene que o diga, ela está com a mãe de 90 anos hospitalizada em um estado delicado devido à idade. O barulho das obras de reforma não ajuda em nada na situação. Reformando junto com o paciente do lado, quebrando parede, furadeira. Minha mãe está lá com 90 anos, eu vou falar da minha mãe, mas tem um monte de gente, né? 90 anos, desde ontem ali, ninguém consegue conversar, ninguém consegue dormir, você não consegue passar uma cadeira de roda, sabe? Eu não sei o que é viável fazer aqui, né? Mas desse jeito é um descaso com o ser humano, que já está ali sofrendo com dor. Já na visão do Antônio, que é morador do Luizotti há mais de 30 anos, a situação é de descaso. Uma é o trânsito, né? As ruas. Outra é do buraco, que tem demais aqui e eles não vêm socorrer a gente. E a saúde. Para continuar com os trabalhos em prol dos moradores, a associação do bairro necessita de reformas. Para isso, a contribuição da comunidade é essencial. A gente pede, né, à população, aos comerciantes que puderem ajudar também na reforma da associação, que a ajuda é bem-vinda. Pois é, uma série de problemas aí, então, que a população faz questão de chamar a atenção, né? A gente sabe que precisa aí de uma parceria do poder público, com as suas respectivas responsabilidades, e também aí, né, a população que pode ajudar. Inclusive, se não me engano, eu vi aí, ó, o presidente Gilberto Rezende é atual vereador em Uberlândia, né? O papel dos vereadores é justamente isso, né? Fiscalizar, zelar aí pelos respectivos bairros, inclusive, que os elegeram. Depois a gente pode até fazer uma consulta ao vereador, né, que já passou pela presidência de associação de bairro aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia em relação ao centro de formação e os buracos nas ruas. Eles disseram que um fiscal vai até o local e que medidas cabíveis serão tomadas. Em relação ao UAI, o serviço de revitalização e ampliação está na fase final. A gente está vendo o povo trabalhar aí. E a entrega está prevista para o mês de março. Tá bom? Então vamos ficar atentos, né? Agora deve começar uma peregrinação maior pelos bairros das cidades. Eu não falo só de Uberlândia, eu falo de todas as cidades, porque estamos às vésperas de uma eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Você vai ver candidatos saindo pelos canos aí para pegar na mão do povo, menino no colo, tirar retrato, porque tá doido para ser eleito. Depois a gente conversa. Um espaço que reúne história, família e comércio. Esse é o Mercadão Municipal de Uberaba, que é um patrimônio dos mineiros, um patrimônio da cidade de Uberaba, e desde 2022 vem passando por uma obra interminável. Empresa que começou, parou, largou no meio do caminho, outra empresa que está trabalhando. A nova previsão é que as obras do Mercadão sejam entregues ainda esse semestre. Será? Eu quero ver para crer. Local de encontro de muita gente, de quem é da cidade e quem vem de fora conhecer tudo que o mercado municipal tem a oferecer. São muitas histórias a serem contadas e gerações que passam por aqui. Bom, o mercado municipal representa, acho que para todos os uberabenses, né, a tradição, aonde você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Quando a gente quer saber da cultura, da culinária, da gastronomia, a gente vem ao mercado municipal. O Raimundo dá sequência no negócio do tio. São mais de 60 anos de comércio no Mercadão. Que vai ser muito bom, porque o Mercadão é o verdadeiro polo turístico de Uberaba. Verdadeiro polo turístico. Além disso, vai ter novidades aqui. Por exemplo, sistema de ar-condicionado, elevadores e por aí vai. O comércio de família do Murilo também tem muitas vivências. Mais de 3 décadas oferecendo produtos e bom atendimento.
a importância da obra, lógico, que tem uma grande valia, né, para todos os nossos comerciantes, para quem frequenta o mercado, para quem visita o mercado, enfim, para todo o público, né, que está aqui envolvido com a gente. A intenção da reforma é uma intenção muito boa, a gente acompanhou, né, os projetos e tudo, a gente sabe o tanto que vai ser bom quando finalizar, quando conseguir findar todo o projeto. Estava realmente precisando dessa reforma e tudo que melhora, né, é bom. Então a gente fica feliz com a execução que está tendo aí. A obra de revitalização do mercado municipal começou em junho de 2022 e em março de 2023 a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que não cumpria o cronograma. Uma nova empresa foi contratada e a obra começou em setembro e, segundo a prefeitura, deve ser entregue no primeiro semestre de 2024. Nós estamos entrando em 50% da obra executada no mercado. Nós já fizemos toda a parte de concretagem das calçadas externas. Estamos fazendo aí a troca das pedras portuguesas do entorno do mercado. O planejamento, inclusive, é uma determinação da prefeita Elis, para que a gente fique de cima para cumprir o prazo para entregar em julho de 2024. Infelizmente tiveram alguns imprevistos, como a desistência da primeira empresa que pegou para reformar e por isso atrasou. Agora tem que correr contra o tempo para inaugurar em junho, porque senão depois o calendário eleitoral de novo não deixa, viu? Depois do meio do ano esquece inauguração de obra, então acelera. Se o pessoal quiser tirar foto aí do lado da plaquinha, puxar a fita vermelha, porque senão não pode. Tem que agilizar. Tá bom? Ó, atenção pessoal de Araxá, que tá ligadinho aqui no nosso Minas Urgente. Atenção, hein? Hoje e amanhã, né, a CBMM vai realizar testes de sirenes na cidade. O repórter César Campos volta ao vivo com a gente, direto de Araxá. CBMM, uma das maiores mineradoras do Brasil. E esse é um trabalho aí preventivo, educativo, né, César? Exatamente, Bagnete. Vale a pena a gente ressaltar essa questão que é preventivo, porque a gente que mora em cidade onde tem barragem, se ouve uma sirene, um dos pontos que ele vai tocar geralmente assusta e não é o caso. A checagem do sistema de alerta sonoro é preventiva, não é necessário qualquer deslocamento aí de colaboradores da companhia ou de pessoas da comunidade. A CBMM tem 7 sirenes com capacidade de promover o alerta de emergência na área que eles chamam de zona de autossalvamento. O plano de ação de emergência para as barragens da empresa prevê que no caso de uma eventual situação em que exista risco de ruptura, as sirenes sejam ativadas para alertar a população potencialmente afetada. As sirenes vão tocar hoje e amanhã, reforçando de forma preventiva. A empresa afirmou em nota que todas as barragens estão em condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos aí pela legislação vigente. Informou ainda que as barragens passam por verificações técnicas periódicas, monitoramento em tempo integral e manutenções constantes. Então, se você ouvir a sirene, dessa vez é só um teste, tá tudo certo por enquanto. Eu volto com você, Bagnete. Informação importante para tranquilizar a população de Araxá, né? Porque a lei, inclusive, prevê esse tipo de simulação. Obrigado, César Campos, ao vivo direto de Araxá. Minas Gerais, que já passou por Brumadinho e Mariana, né, sabe da importância e da preocupação que se tem quando se fala em barragens. Olha só, um projeto em Uberlândia vai recuperar as margens de rios e córregos da cidade. Você vai ver na reportagem do Érico Gabriel. Morar perto de um curso d'água, um benefício em que vários uberlandenses podem ter. Afinal, são 30 rios ou córregos que passam no perímetro urbano. Eu cheguei aqui e não tinha nada, era um cerrado, nada. Então, de toda forma, tá aí as árvores enormes já, né, florindo. Eu amo a natureza, mas especialmente as árvores que dão flores, porque vem os passarinhos e aí tem muita magia, é muito bom. E para manter esses benefícios para a comunidade, a Prefeitura iniciou um projeto que visa recuperar as margens dos cursos hídricos da zona urbana de Uberlândia. Isso já acontece na área rural e o primeiro córrego a receber esse serviço
é o Lagoinha. Quando a gente trabalha com plantio, criando obstáculos para as grandes águas, a gente evita erosões, a gente evita também as questões dos alagamentos. Então, o córrego Lagoinha é um dos córregos da cidade que hoje o prefeito já estava trabalhando e a gente conseguiu contribuir também com o pessoal, com essa parceria. O prazo previsto de execução do serviço é de 36 meses. Essa fase do programa Buriti foi pensada em uma parceria público-privada. Inclusive, esse ato foi assinado na última FEMEC do ano passado. E o trabalho foi iniciado. Hoje é o primeiro resultado desse trabalho. São 1,6 hectares, 1.000 mudas já plantadas e agora serão mais 600 mudas. Eu acho que é o início de um trabalho que tem um caminho longo ainda, mas que tem que ser perseguido. A área total recuperada compreende 15.800 metros quadrados. Foram plantadas 833 mudas de plantas nativas por hectare. Além do plantio, ainda é previsto o acompanhamento. Sabemos, por exemplo, a questão climática, né? E que, por exemplo, os recursos hídricos são fundamentais para isso. O produtor ele precisa da irrigação. Então, nós estamos juntos, os produtores, restaurando áreas nas margens dos rios, as nascentes, né? Outro fator que deve ser monitorado é a ação humana. Vários leitos são utilizados para descarte de lixo. Ministério Público e Prefeitura pretendem trabalhar juntos com uma solução para este problema. O monitoramento não é eterno, ele é instalado em locais que traz algum tipo de problema frequente, contínuo, e uma vez sanado, que acaba sanando por saber que ali está sendo fiscalizado, nós podemos transferi-lo para outro local e fazer também os monitoramentos devidos. Não gostaria nem de contar com essa possibilidade de vandalismo contra o meio ambiente, tá? Mas já diz o ditado, quem planta colhe, e no futuro próximo o meio ambiente em Uberlândia vai agradecer. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência vamos voltar com o advogado do povo e esse caso do motociclista aí então que atingiu um cachorrinho com um capacete. Não saia daí, eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente, diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Um bom carro merece um ótimo tratamento. Com inovação, tecnologia e qualidade. A estética automotiva da Impertec trata seu carro como se fosse nosso e o devolve brilhando com a pintura protegida. Com películas solares, os escovados impermeabilizados, os bancos de couro hidratados e o tratamento autorregenerativo FEINEB. Traga seu carro na Impertec e viva a experiência do nosso atendimento único. Impertec Estética e Proteção Automotiva. Parabéns, Uberaba! 204 anos! É Band. Prepare-se para sambar com as ofertas do Piso Forte Distribuidor para esse carnaval. Descontos arrasadores e qualidade que é nota 10. Ei, não perca o ritmo. Vem pro carnaval de ofertas do Piso Forte Distribuidor, ao lado do aeroporto. Estamos de volta junto com o Dr. Leandro Souza para falar dos seus direitos aqui no Advogado do Povo. Doutora Fabielle, de Uberlândia, ela conta que tem um filho de 12 anos, o pai dele não mandava pensão porque ela morava na Bahia. Ela voltou para Uberlândia, né, e agora ele fala que não tem responsabilidade com o filho. Como é que ela deve proceder num caso como esse? É lamentável um pai dizer que não tem mais responsabilidade com o filho, né? É lamentável. O que deve ser feito é executar a pensão, entrar com ação de cobrança de prestações
que porventura estiverem atrasadas. Agora, se essa pensão não foi pactuada perante o Poder Judiciário, não há uma homologação judicial nesse sentido, terá que entrar com ação de alimentos com pedido liminar. E aqui cabe a ressalva, não importa aonde, em qual local está a criança, o que importa é a guarda. Quem não detém a guarda do menor tem o dever legal de pagar pensão. A pensão não é para quem cuida, a pensão é para o menor. Perfeitamente. Doutora Simone está nos acompanhando em Uberaba. Ela gostaria de saber, doutor, como provar o relacionamento de união estável há 11 anos com um parceiro, mas não existe nenhum documento assinado. Nesse caso terá que ser através de uma prova testemunhal, mas outros elementos de provas também podem ser utilizados. Uma conta conjunta, por exemplo, talvez ali alguma fotografia, depende qual a finalidade você pretende essa prova de união estável. Mas todos os meios de provas são legítimos. Vai desde uma conta conjunta, uma fotografia, enfim, tudo é válido para demonstrar isso em juízo para efeitos fora do judiciário. Doutor Leônidas, ele continua conosco, daqui a pouquinho ele retorna para responder as suas perguntas, passadinha rápida, mas tem muita pergunta para a gente responder. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Olha só essas imagens, que situação no mínimo absurda. Segundo a Polícia Civil, um homem aí está sendo investigado por maus tratos ao animal. Me dá essa imagem que eu quero chamar Carlos Vilela para explicar para a gente o que aconteceu, isso na cidade de Uberlândia. Olha só, você vê o motociclista, está preservada a imagem dele, uma vez aí então que a polícia está investigando, mas um cachorro vem na direção dele e ele arremessa um capacete. Carlos Vilela, qual que é o mote da investigação da polícia aí? É um caso de maus tratos, de agressão? Ele estava tentando se defender de um ataque? Pois é, Ricardo, essas imagens que já inclusive caíram nas redes sociais, correm o mundo hoje via internet, deixa claro sim, revoltados aí, quem gosta de animais, quem defende as causas dos animais. O vídeo mostra esse cidadão que, ao que tudo indica, pode ser um entregador, um trabalhador que faz entrega aí, estava com um pacote. Ele desceu da moto e quando ele viu o cachorro vindo na direção dele, tirou o capacete e mandou no animal. O animal caiu, saiu chorando, depois ficou ali mancando, arrastando a pata. Outros cachorros aparecem também na imagem que foi gravada e o rapaz fica ali apreensivo. Se vai se defender ou se vai atacar, Isso é o que está sendo apurado, até porque esse tipo de situação é muito comum com quem anda de motocicleta na cidade. Tem sempre até piadas na internet que relatam aí que os cachorros correm atrás de motociclistas que atacam motociclista. Agora, é claro, como você disse, está tudo sendo apurado, agressão gratuita ou se foi uma forma de defesa desse motocicleta. E isso que a polícia vai apurar, até porque esse rapaz já foi identificado, já foi intimado e está aí já à disposição. Se constatar agressão, ele pode se enquadrar na Lei Federal 14.064, que é a lei sanção. E a lei que prevê aí penas aí duras aí para a questão de maus tratos contra animais. Quem vai apurar as circunstâncias agora é a Polícia Civil. Mas que a imagem é impactante, isso é sim, com toda certeza, não é mesmo? Com certeza, Vilela. A gente fica entristecido em ver uma situação como essa. A Polícia Civil vai apurar, Ministério Público vai apurar. Não se sabe aí então se ele, enquanto entregador, foi atacado, ou se fez na maldade, a polícia que vai dizer, o Ministério Público que vai dizer isso ou não, talvez excedeu na força aí, mas que não deixa de ser um caso triste, é triste, tá certo? Olha só, e aí, ainda falando dos pets, você acha que já viu de tudo, já ouviu falar em velório de cachorro? Pois é, vou mostrar para você, uma labradora batizada de Mel pela família foi sepultada no túmulo da família, isso mesmo que você ouviu. Essa história aconteceu lá no cemitério municipal Nosso Senhor do Bonfim, Muriaé, zona da Mata Mineira. O animal era muito próximo da família, a ponto de eles resolverem enterrar lá então como é que fala? No espaço da família lá, com direito a caixão e tudo mais. Teve visita de amigos, familiares, amor demais no cachorrinho aí que foi velado e sepultado no túmulo. A palavra certa, Bagnete, no túmulo da família, está aí na zona da Mata Mineira. Outros tantos aí que não gostam, fazem maldade com os animais, outros que amam tanto.
Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí, na sequência tem muita informação para você, eu volto já. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Os gigantes invadiram o Shopping Uberaba. O acampamento mais divertido do mundo acaba de chegar diretamente do Jurassic World. Parque temático com diversos jogos, exposições, réplicas de dinossauros, oficinas, caixa de escavação e muito mais. Até 28 de fevereiro, venha para o Shopping Uberaba e viva uma jornada pré-histórica. O Gigante dos Pisos é o maior parceiro da sua obra. São 19 anos atendendo Uberlândia e toda a região. Aqui você vai encontrar materiais do básico ao acabamento. Metais, louças, ferragens, telhas, mais de 5.000 itens para te atender. E claro, não podemos deixar de falar que o Gigante tem o maior estoque e as melhores marcas. Visite nosso showroom na Avenida Floriano Peixoto, 4685, o Moarama. Hora de visita aqui no Minas, para a gente saber dos assuntos de hoje do Band Mulher, com a nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para você que está aí do outro lado, acompanhando aqui a Band. Gente, no programa de hoje nós vamos mostrar que não existe padrão quando se fala em beleza. E nós vamos trazer aqui uma mulher que ela é Miss Plus Size. Vai contar pra gente sobre esse concurso que ela venceu aqui no estado de Minas Gerais, representando a nossa região. E falar sobre a questão da quebra de preconceitos, da valorização das curvas da mulher. Sobre tudo isso, ela vai trazer as informações pra gente e comentar, claro, das próximas etapas do concurso, né? Quem sabe ela não vai representar Minas, Uberlândia, né? No Brasil e no mundo. Também vamos falar sobre o projeto Famílias Acolhedoras. A gente vai a fundo para entender esse projeto que existe em todos os municípios aqui em Uberlândia. Várias crianças, elas são acolhidas, né? Crianças que às vezes elas são retiradas por algum motivo do seio familiar e até que se decide se ela volta ou não, ela precisa de amor e carinho, né? E atenção. Então essas famílias acolhedoras existem para isso. Como que faz para participar? Qual família pode participar? Como que é essa questão, né? A gente vai trazer aqui para vocês. E nos bastidores, que será que tem? A Bia Romagnoli vem com muito bafão aí dos famosos. E eu espero vocês, daqui a pouquinho. Convite aceito, todo mundo ligadinho. Vanessa, bom programa para você. Pessoal de casa, então, ligadinho no Minas. Chega a Vanessa Pires com o Band Mulher. O Minas vai fazer outro intervalo, é rapidinho. Na sequência, a gente volta com o nosso advogado do povo. Eu espero você. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Uberaba de muitos valores. Um dos grandes polos da agricultura e pecuária. Suas riquezas naturais são lapidadas por pessoas que inspiram e produzem leite, carne, grãos que alimentam o mundo e fazem do Brasil um país cada vez mais forte. Parabéns, Uberaba. Uma homenagem Girolando, a raça nacional. Quem investe em terra não erra. Conheça o Set Life.
De volta com o nosso advogado do povo, doutor Leônidas Souza, gentilmente tirando as suas dúvidas. Doutor, duas perguntas bastante semelhantes. O Valdeci, que está acompanhando, e a Rosângela também aqui de Uberlândia. O Valdeci quer saber se quem tem hérnia de disco tem direito à aposentadoria. A pergunta da Rosângela é semelhante, só que no caso, se quem tem fibromialgia pode se aposentar. Olha, a resposta é: depende. Mas quem poderia falar melhor acerca de uma eventual incapacidade, talvez é o médico do povo, Dr. Rodrigo Penha. Não perca amanhã. Mas vamos lá. A perícia médica é que vai determinar. Você tem que dar entrada no INSS. Primeiro, você precisa estar afastado, até para você ter uma ideia, né? Para saber qual é o grau da tua lesão. O que acaba acontecendo na prática, no dia a dia, é que a pessoa vai renovando os afastamentos pelo INSS até que acontece automaticamente a aposentadoria por invalidez. Todavia, nem sempre esta é o ato do INSS. Ele vai protelando a circunstância e muitas vezes a pessoa não dá conta de trabalhar. Então, neste caso, você teria que buscar uma ação judicial, pedir um juízo competente para nomear um perito para essa finalidade, e se a perícia chegar à conclusão pela sua incapacidade, a justiça sim vai determinar. Doutor, o Wellington Junqueira, que está conosco aqui participando, conta que tem uma casa financiada junto à Caixa Econômica Federal e ele gostaria de saber se existe algum recurso, alguma fórmula de baixar a prestação, né, uma vez que pode entender aí que de juros abusivos. É a chamada revisão de contrato, né? Em regra, pessoal, todo contrato ele pode ser revisto. Muitas vezes a percepção ali do consumidor é que está pagando uma prestação muito alta. Mas aqui cabe fazer uma ressalva, Bagnete. Juros no Brasil, de fato, é muito elevado. A remuneração do capital do Brasil é muito elevada. Não é como você pagar 10 vezes sem juros. Muitas vezes você compra no cartão de crédito um produto, mas os juros ali já estão embutidos no preço final, como estratégia ali do vendedor. Mas o contrato pode ser revisto. Tem que entrar com ação judicial, o juiz vai nomear um perito contábil para avaliar se o cálculo está correto e, ao final, vai decidir a respeito. Doutor, estou recebendo a pergunta aqui do Rafael de Uberaba. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Rafael, ele conta que a esposa recebe o BPC Loas, né? Que o filho nasceu e não trabalha registrado. O Rafael não trabalha registrado por conta dele ser aposentado. E por isso eles me pedem para trabalhar aonde? Eles me impedem de trabalhar. Onde eu posso recorrer para que isso mude? Na minha casa somos 7 pessoas, ele tem 5 filhos. Não sei se eu fui claro, doutor. Foi claro sim, mas vamos lá, não há qualquer impedimento de você trabalhar. O que deve ser analisado dentro do recebimento do BPC, que é justamente o LOAS, cabe aqui ressaltar que LOAS, gente, não é aposentadoria, é um benefício de assistência social pago pela Seguridade Social para o deficiente e para a pessoa sem recursos. O que deve ser feito é o cálculo da renda per capita. Se este cálculo ele for abaixo do mínimo previsto em lei, nada impede que você trabalhe. Então, por exemplo, uma família com muitos filhos, uma única pessoa trabalhando é muito pouco. Então, necessariamente, talvez até o casal ou 3 pessoas deveriam trabalhar para dar assistência àquela família. Então, o caso concreto deve ser analisado. Mas, regra geral, num primeiro momento, tendo em vista o número de membros da família, não há impedimento para o trabalho. Mas é importante procurar um profissional para fazer o cálculo da renda per capita e ter mais segurança jurídica antes de ingressar com a ação ou antes de tomar essa atitude. Agradecer ao doutor Leônidas Souza pela gentileza, mais uma vez, nos atendendo sempre todas as terças-feiras. Obrigado, viu, doutor? Bagnete, estamos sempre à disposição. Obrigado a você. As perguntas que não foram respondidas hoje, a gente guarda com muito carinho. Na próxima terça-feira, o doutor Leônidas está de volta conosco aqui, falando dos seus direitos. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui. Me despeço junto com o doutor Leônidas aí, desejando a todos uma ótima terça-feira. Está chegando Vanessa Pires e o nosso Band Mulher, depois a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde, Datenão no Brasil Urgente e Gessione Serrati, 10 para 7 da noite no nosso Band Cidade. Tem Agroband também com Everton Fernandes. O nosso encontro é amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola, claro, com o Médico do Povo. Eu espero todos vocês. Uma ótima tarde, um forte abraço. Tchau!
monarca? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantas carninhas por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.